Propaganda eleitoral na internet. Essa é a dúvida de muita gente e que nós vamos esclarecer agora. Primeiro, começando pela pré-campanha, porque mesmo as convenções vindo aí, até o dia 15 de agosto nós estamos em pré-campanha. Então, na pré-campanha, você pode contratar o impulsionamento de conteúdo, mas desde que a contratação seja direta, seja pelo partido político ou pelo candidato, pelo pré-candidato, diretamente em seu CPF. Sem pedido explícito de voto. Essa é uma regra da pré-campanha. Você pode se apresentar como candidato, apresentar seus projetos, falar de suas qualidades, mas jamais ter pedido explícito de voto. E essa regra vale também para a propaganda paga, para o impulsionamento de conteúdo na internet. Gastos módicos, gastos moderados. Eu sempre falo isso aqui. A gente tem uma dificuldade grande, isso eu repito e vou continuar repetindo, de que a legislação eleitoral ela é muito subjetiva. Então ela dá margem a diversas interpretações. O que seriam gastos moderados? É difícil saber. A gente toma como parâmetro 10% do limite que você vai ter na campanha. Ah, mas eu ainda não sei o meu limite ainda. Você pega o limite da campanha passada, o limite para vereador, para prefeito, se for o caso, atualiza aí para um índice de GPM, é mais ou menos isso que você vai ter de limite esse ano. Ah, se eu gastar só 10% eu vou estar livre de problemas? Não, porque tudo é analisado dentro de um contexto. E esse 10% é um entendimento da doutrina, da jurisprudência, é uma construção, não está previsto necessariamente na legislação. Então, as regras também da campanha eleitoral, as regras de impulsionamento de conteúdo que valem para a campanha eleitoral, também valem para a pré-campanha. Então, eu sugiro que você dê uma lida aí na resolução 23610, que você vai poder ver quais as regras se aplicam aí, tanto à campanha quanto à pré-campanha. Proibições, o que é proibido? Disparos em massa, que é aquilo de você pegar uma base de dados, vamos supor que você tem um comércio aí, eu conheço alguém que tem um comércio, pega uma base de dados ali dos cadastros dos clientes e dispara. Tem aplicativos aí disponíveis que você pode botar lá os números de celular e disparar para todas essas pessoas, sendo que elas não se cadastraram para poder receber aquilo. Porque é importante, você pode ter uma base de dados construída especificamente para você enviar suas mensagens políticas. Mas as pessoas têm que saber que vão receber, têm que ter fornecido o seu número de forma gratuita e voluntária, e caso elas requeiram o seu descadastramento, o candidato tem até 24 horas para descadastrar, porque qualquer mensagem enviada após esse período, você tem uma multa de R$ 100 por mensagem enviada. Ficar muito atento a isso. Outra proibição, propaganda paga. Você não pode fazer nenhum tipo de propaganda paga na internet, exceto o impulsionamento. Então, eu tenho uma influência aqui na minha cidade, que o cara tem um alcance bom, eu vou pagar ele. Não. Ele pode fazer a propaganda para você de forma gratuita, porque ele é um eleitor. Né? Não é porque o cara é influência, tem um alcance enorme, que ele vai deixar de poder manifestar a vontade dele, manifestar a opinião. Mas você não pode remunerá-lo por isso. Então, a propaganda paga é vedada também em sites, em blogs, em qualquer outro lugar. Pode ser a propaganda vinda de pessoa natural, de pessoa física e que seja voluntária, que não seja remunerada. Outra proibição, o impulsionamento de propaganda negativa. O impulsionamento, pessoal, de conteúdo é destinado à propaganda positiva do candidato, a você falar de suas qualidades, falar de seus projetos. Jamais será tolerado o impulsionamento de conteúdo com propaganda negativa em relação aos seus adversários. Também é absolutamente proibido a propaganda em sites de pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas com ou sem fim lucrativo. Porque quando a gente fala de pessoa jurídica, automaticamente se remete à empresa. Empresa, do ponto de vista jurídico, ela é uma organização destinada a obter lucro. Mas quando a legislação proíbe a propaganda em sites de pessoa jurídica, são aquelas, inclusive, que não visam lucro, como, por exemplo, sindicatos, associações, igrejas. Todas essas são pessoas jurídicas e não visam lucro, mas mesmo assim é proibido. E próximas eleições, quais são as restrições quando vai chegando próximo ao pleito? Então, a primeira restrição é que não pode ser realizado impulsionamento de conteúdo desde 48 horas antes até 24 horas depois do pleito. Presta atenção que esses prazos são horários. 48 horas, quando a legislação fala em 48 horas, não se está falando em 2 dias, está falando de 48 horas. Então, se as eleições começam às 8 horas do domingo, dia 6, a partir das 8 horas da manhã da sexta-feira, dia 4, você já não pode mais impulsionar conteúdo. Então fica ligado, e 24 horas também. Então, o término das eleições é que horas? 17 horas.
do domingo. Então, até às 17 horas da segunda-feira, você não pode fazer qualquer tipo de conteúdo impulsionado. Vamos ficar ligados nisso aí. Também é proibido, inclusive é crime, a publicação de conteúdo no dia das eleições. Algumas pessoas me perguntam, mas isso vale também para o eleitor, isso vale só para o candidato? Olha só, a legislação não distingue. A legislação não distingue quem estaria proibido, quem poderia incorrer nesse crime. Então eu aconselho que você, candidato, de forma nenhuma publique nada no dia das eleições, né? E aconselho também aos eleitores, aconselho seus amigos, seus conhecidos, que também não publiquem, porque a legislação não é clara sobre quem seria passível de cometer esse crime. Então, na dúvida, é melhor não arriscar. Tá certo? Então, essas são as noções básicas de propaganda na internet, propaganda eleitoral na internet. Você vai continuar aí me acompanhando, nós vamos trazer mais novidades e até mais informações sobre esse assunto. E todo dia a gente está fazendo lives por volta de 19 horas para poder esclarecer dúvidas. Me acompanhe aí, um abraço a todos e fiquem com Deus.